Mensagem número 103, produzimos, baseada no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, onde Jesus diz o seguinte: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E Emmanuel comenta: produzimos. Tudo o que é alguma coisa, produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza, espinhos produzem lacerações, lama produz sujidade, martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos vêm-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções, espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico, lama devidamente tratada é terra de sementeira e martelo controlado é um auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio, o viciado produz o desregramento, o preguiçoso produz a miséria, o pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo: permanecerei convosco, se permanecerdes em mim. O Evangelho de João, ele é muito interessante porque dos 4 evangelhos, eu não sei se vocês também já tiveram essa mesma impressão, é o que parece mais profundo, sabe? Mais místico do que o de Lucas, do que o de Marcos e do que o de Mateus, né? Ele é um evangelho que foca menos os episódios históricos da vida de Jesus e mais o significado espiritual profundo, né? Não só dos ensinamentos e dos fatos históricos da vida de Jesus, mas também da própria vinda de Jesus ao planeta, porque eu não sei se vocês conhecem o início do Evangelho de João, onde ele diz assim: no início era o verbo e o verbo se tornou carne. Então isso já é uma frase que por si só daria centenas e centenas de páginas de explicações sobre o que significa, né, o início ser o verbo e o verbo se tornar carne, algo de muita profundidade, né, porque significa que uma manifestação perfeita de Deus encarnou na Terra, né? E verbo, eu tenho a impressão que não é uma palavra que foi escolhida ao acaso, né? Porque verbo diz respeito à palavra, né? A gente fala linguagem verbal, é a linguagem das palavras, né? Então a impressão que eu tenho é que São João inicia o Evangelho com essa frase: no início era o verbo e o verbo se tornou carne, né? Para dizer que a palavra pura, né? A palavra que iria iluminar as mentes ao longo dos séculos e dos milênios, veio ao planeta na forma de Jesus de Nazaré, né? E a passagem que nós estamos aqui avaliando hoje também é outra passagem de muita profundidade, né? Porque São João diz assim, São João, aliás, cita as palavras de Jesus quando ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ora, o que significa permanecer em Jesus? Né? Significa permanecer sintonizados com a centelha divina que habita dentro de nós, né? Porque Jesus não veio para nos trazer um ensinamento que nos seria imposto de fora para dentro. Ele veio para despertar a nossa luz interna, né? E aqueles que conseguiram olhar para ele e ver nele o mestre sublime que de fato ele era, tiveram essa luz despertada neles. E nessa passagem em especial, ele está se dirigindo aos discípulos, né? Eu agora não me recordo bem, mas eu tenho a impressão que isso aqui já é um diálogo ou um ensinamento dado já próximo à crucificação, né? Depois eu vou checar isso na Bíblia certinho, mas eu acho que é nesse contexto que esse ensinamento é dado.
Então o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que a presença física dele não é indispensável para que nós permaneçamos nele, né? O que é indispensável é a conexão, é a sintonia, aquilo que o Espiritismo sempre, né? Uma tecla na qual o Espiritismo sempre bate com muita firmeza, sintonia, né? Quando a doutrina espírita procura fazer a exegese, né? Ou seja, a compreensão daquela fala de Jesus quando ele diz orai e vigiai, né? Ele está falando exatamente disso, né? Que a gente não perca a boa sintonia, né? A vigilância é na sintonia. E como é que a gente mantém a boa sintonia? Observando nossos pensamentos, né? A gente não pode evitar os pensamentos ruins, eles vão surgir na nossa mente, mas a gente pode estar atento, observar que a qualidade daquele pensamento que surge, e se aquele pensamento não serve, eu solto, eu deixo ele passar, porque ele vai passar igual nuvem, né? E aquele que for positivo, aquele eu vou me deter nele, eu vou procurar extrair dele, né? Cultivá-lo para extrair dele essa seiva divina que ele pode me trazer. Isso é que é orar e vigiar, né? Não significa fazer uma repressão férrea contra nossos pensamentos negativos, porque hoje a própria psicologia diz que a repressão não funciona psicologicamente, né? Ela acaba causando maiores problemas, né? E maiores traumas, né? O que a gente tem que ter é essa vigilância relaxada, atenta, né? Que olha e vê com lucidez e sabe o que serve e o que não serve, cultiva o que serve e dispensa o que não serve. Isso é permanecer em Jesus, como está dito aqui na passagem, né? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Por quê? Porque o Cristo, né? Jesus é a personalidade de Jesus de Nazaré, mas o Cristo é o Cristo que habita em todos nós. Lembra daquela frase que algumas vezes nós já citamos aqui de Paulo de Tarso, né? Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, não é mais a identidade de Paulo de Tarso atuando, mas é a luz divina que habita nele, atuando com lucidez no mundo, né? Para trazer benefício aos seres. E Jesus continua nessa passagem do Evangelho dizendo assim: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então aqui Jesus, como sempre, como um professor habilidoso que ele era, ele usa uma figura mais concreta, né, para não ficar essa coisa abstrata, né, permanecer em mim, não. Ele fala, ó, é como o fruto que precisa estar conectado com a videira para ter a seiva, para poder dar algo de bom, produzir algo de bom, né? O título da nossa mensagem de hoje é Produzimos, né? Então, o que Jesus alerta? Se nós estivermos como fruto, né, conectado com a videira, e quem é a videira aqui? A espiritualidade superior, na qual Jesus também habita, né? Então, ele traz a figura da videira exatamente para, volto a repetir, como um professor habilidoso que era, concretizar o ensinamento e tornar ele mais claro, né? Vocês observem que Jesus procurava sempre não deixar margem a dúvidas, né? Como os ensinamentos espirituais são de natureza às vezes muito sutil, né? Então às vezes é preciso concretizar, né? E essa imagem do fruto na videira ou do ramo, né, que está no tronco, né? O que acontece quando a gente corta o ramo do tronco, né? Em pouco tempo as folhas murcham, não tem mais vida, né? Então é isso que ele está dizendo, né? Que Jesus está ensinando aqui, né? Se vocês não mantêm essa sintonia com o plano mais alto, a vida, digamos assim, a vida que pode conduzir à evolução murcha, morre, perde força, perde vitalidade. O que mantém essa vitalidade é a nossa conexão com o plano mais alto, né? E aí vem, de uma maneira, como sempre, muito esclarecedora, né, as explicações de Emmanuel, né? Ele começa, a primeira frase é uma palavra só, ele diz assim, produzimos. Ou seja, não tem momento nenhum, inclusive quando a gente está dormindo, né, que a gente não esteja produzindo alguma coisa, porque quando a gente está dormindo, nosso espírito se desdobra e nós estamos produzindo alguma coisa no plano espiritual. Aí o que Emmanuel vai chamar a atenção? Qual é a qualidade do que nós estamos produzindo? E ele faz isso justamente conectado com o quê? Com essa passagem do Evangelho de João que nós acabamos de analisar, né? Nós estamos produzindo bons frutos, né? Nós estamos sendo como aquela árvore que Jesus fala, né? A boa árvore produz bons frutos, a má árvore produz maus frutos. E qual é a boa árvore? A boa árvore que permanece em Jesus, ou seja, permanece sintonizada com seus ensinamentos, cuja essência é compaixão, tolerância, compreensão, paciência, paz,
né? Nós várias vezes já sorteamos aqui a mensagem na tarefa da paz. Quem está empenhado na tarefa da paz de fato, né? Cultivando a paz antes de tudo dentro de si mesmo, né? Cultivando um coração puro, que já foi outra mensagem que nós já sorteamos aqui, coração puro, né? Esse realmente está permanecendo em Jesus, né? E é essa vigilância que nós precisamos ter, né? A todo momento, de mantermos essa sintonia e, se porventura perdermos, termos a habilidade de retornar a ela, de reconectar. Igual a gente reinicia um programa de computador quando ele não está funcionando muito bem, né? Dá um reset e reinicia. Então, Emmanuel chama atenção para isso. Nós estamos sempre produzindo. Então, a nossa vigilância não deve ser em relação a produzir ou não produzir, mas qual a qualidade do que nós estamos produzindo. E aí são muito bonitos os exemplos que ele dá, né? Porque ele dá o exemplo de que tudo produz alguma coisa. Então ele diz que pedras produzem aspereza, espinhos produzem lacerações, lama produz sujeira e martelo produz golpes. Inclusive, eu já vi na imprensa assassinatos onde pessoas assassinam o outro dando marteladas na cabeça, né? Então você vê que os instrumentos podem ser usados de forma bastante cruel e perversa. Mas o bonito da mensagem é que, em seguida, Emmanuel vai mostrar que todos esses exemplos que ele deu são instrumentos que podem ser usados também para o bem, né? O martelo que você pode usar para construir, né? A lama, que muitas vezes a gente usa para curar. Já viram as pessoas que passam uma lamazinha, cura artrose, cura, né? Os espinhos ele compara às seringas, né? Que você dá a injeção no doente para ele melhorar, né? Ou aos bisturis, né? Que furam, igual um espinho, mas furam para curar, né? E pedras, não sei se vocês até já fizeram, tem aquela massagem com pedras quentes, que é uma delícia. A pessoa massageia, bota umas pedrinhas quentes, você fica super relaxado. Então tudo que existe no mundo, ele não é bom nem ruim. Ele vai depender do emprego que nós vamos fazer dele. E a mensagem está chamando a atenção para isso. O que é que nós estamos produzindo? Porque nós estamos cheios de instrumentos na nossa mão, a começar pelo nosso corpo. Nós recebemos um corpo, que é uma bênção divina, para que a gente reencarnasse, e o que nós estamos fazendo com ele? Né? Que gestos nós estamos, né, transmitindo para o nosso próximo? Né? Como nós estamos usando nossos olhos, né, para ver o bem que existe nos outros ou para olhar os seus defeitos? Né? Ou para apontar deficiências? Né? Como que nós estamos usando a nossa boca? Para que tipo de palavras nós estamos pronunciando? Lembrando até que a importância da palavra é tão grande que São João começa o evangelho dele dizendo: no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por que o verbo era Deus? Porque a palavra é criadora, não é? A gente cria ambientes, né? A gente transforma ambientes com a palavra, ela tem poder criador, né? Tanto é que a Bíblia, ela é considerada que é a palavra divina, né? O Novo Testamento é a própria palavra divina, né? A palavra que brota de um coração puro, que fala em nome de Deus, né? E que fala de tolerância, de misericórdia, de amor, né? Então, o que a gente deveria guardar a respeito dessa mensagem é essa conclusão, né? Quando Emmanuel diz assim: aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo: permanecerei convosco se permaneceis em mim. Né? Então, o que Jesus está dizendo? Não tem como ele permanecer em nós, não tem como ele habitar nossos corações, se nós não estivermos com ele. Né? Nós temos esse livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas, no plano mental, no plano verbal e no plano físico. Então, se nossos pensamentos, nossa fala e nossas ações não apontarem para o bem, nós estaremos distantes de Jesus.